Olá, graça e paz. Nesta aula de hoje, nós vamos falar de um tema que muitas vezes é tão controverso e gera tantas dúvidas. Vamos falar sobre dízimo, sobre ofertas e sobre primícias. Então, vamos juntos lançar fundamentos? Para começarmos a falar então sobre dízimo, em primeiro lugar, não poderíamos deixar de mencionar a primeira vez que esta palavra aparece no Antigo Testamento. A palavra masher, no hebraico, que traduzido para nós é dízimo, né? E a palavra também no latim, né? Que é décimos, que é dessa palavra também que vem dízimo, seja qual for a palavra, sempre indica a 10ª parte de alguma coisa. Então, quando falamos de dízimo, estamos falando da 10ª parte, um décimo de algo. E no Antigo Testamento, então, a primeira vez que esta palavra vai aparecer está no livro de Gênesis, no livro dos começos. Há muitas pessoas que associam dízimo à questão da lei, como se fora algo estabelecido por Moisés. Mas antes mesmo que a lei viesse a ser estabelecida, na verdade, muito tempo antes, quando Deus firmou aliança com Abraão, e nesta jornada de Abraão, já aliançado com Deus, é quando o dízimo, então, aparece. E é tão interessante saber que a primeira aparição da prática do dizimar é com Abraão, porque Abraão é o pai da fé, né? Nós o consideramos desta forma. Foi com ele que Deus fez aliança para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, de onde vem toda a nação dos judeus, né? A descendência chamada então em Isaac. E Abraão, em um determinado momento, ele encontra um sacerdote e ele vai entregar o dízimo de tudo que ele havia obtido em uma batalha para esse sacerdote. Mas antes de citar o texto de Gênesis, tem um texto de Gálatas, capítulo 3, no versículo 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Há uma bênção que foi destinada a Abraão, que através de Jesus chega então até nós. Então, observar as coisas que aconteceram e as práticas que ele manteve, que diz respeito a princípios, é importante, porque também diz respeito à nossa própria vida nos dias de hoje, a maneira como nós vivemos nos dias de hoje. Enfim, falando de Gênesis capítulo 14, que é o texto que primeiramente aparece a palavra dízimo, e aí ela não aparece como uma prática de uma cerimônia, como uma liturgia que precisa ser repetida, você vai perceber que em Abraão o ato de dizimar é um ato de gratidão, é um ato de honra, é um ato de fé. São estes princípios que vão mover então o patriarca Abraão quando ele entrega o dízimo ao sacerdote. O versículo 14 de Gênesis 14 começa e diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Enfim, o sobrinho de Abraão tinha sido levado cativo por algumas nações estrangeiras, e ele reuniu um exército e foi até esse pessoal lá, e ele lutou contra eles, e ele trouxe de volta então o seu sobrinho, venceu a batalha e trouxe de volta então o seu sobrinho. Mais adiante, quando ele então chega da batalha, ele encontra com uma pessoa chamada Melquisedeque. E diz o texto então que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Essa expressão Deus Altíssimo é a primeira vez que aparece na Bíblia associada à figura de Melquisedeque. E também Melquisedeque só aparece aqui nessa experiência. Depois ele vai ser citado lá no Novo Testamento, como a gente também vai aprender mais sobre isso. Mas aqui está este Melquisedeque, um sacerdote que certamente instituído por Deus, não havia absolutamente nada que falasse que foi alguma ordenança humana que instituiu Melquisedeque como sacerdote. Ele já aparece como sacerdote, Abraão o reconhece como sacerdote, ele oferece a Abraão pão e vinho. O Novo Testamento, pão e vinho,
são figuras do próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. É como se ele estivesse oferecendo algo de Deus que Abraão ainda não tinha naquele momento, e abençoa Abraão. O texto diz, né, que este Melquisedeque, que era rei e que era sacerdote, ele abençoa então Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Uma maneira de se referir a Deus que até então não se conhecia. Mas nesta comunhão, nesta revelação de Deus para com Melquisedeque, ele se revelou como Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E diz: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o verso 20 então termina dizendo: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, de tudo aquilo que ele havia conquistado naquela batalha, o dízimo de todas estas coisas foram entregues então nas mãos do sacerdote Melquisedeque, como uma forma de gratidão, de honra e também de fé. Então era o reconhecimento de que tudo aquilo que havia sido conquistado era resultado da provisão de Deus. Por isso mesmo, por ter esta consciência, por reconhecer isso, é que Abraão então dá o dízimo de tudo na pessoa aí de Melquisedeque. Guarda o nome Melquisedeque, que daqui a pouco nós retomaremos a ele e a essa história, e vai ser importante para a gente entender a prática do dízimo no próprio Novo Testamento, na própria Nova Aliança. Mais adiante, também no livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 22, um relato de Jacó, quando ele faz um voto a Deus, e uma das partes deste voto que ele se comprometeu era entregar o dízimo a Deus. Não fazia parte do voto de Jacó devolver então a Deus o dízimo. Então é uma outra referência onde a palavra dízimo ela vai aparecer. Mais adiante, com Moisés, então o dízimo ele vai ser regulamentado. Ele passa a tornar-se integrante da lei, né? A lei de Moisés tinha tanto a ver com a moral, né? A lei moral, que são os 10 mandamentos, mas também tinha as leis cerimoniais, aquelas leis em que você tinha que lidar com as coisas do templo, o serviço a Deus, e existia também as leis civis, né? Que regulamentavam a maneira como as pessoas deviam se portar na sociedade. Então o dízimo passou a fazer parte desta lei cerimonial, estabelecida então por Deus. Levítico, no capítulo 27, nos versículos 30 a 34, então diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E aí diz: porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, aí fala sobre a questão do resgate, enfim, ele regulamenta algumas coisas a mais aqui, mas é dito então que o dízimo deveria ser entregue, como neste tempo a comunidade era uma comunidade marcadamente agrícola e pecuária, ou seja, eles obtinham o sustento do que plantavam e dos animais que criavam, então era a partir disso que os dízimos eram tirados. Era o salário deles, vamos dizer assim, vinha exatamente daquilo que se plantava e dos animais que se criavam. Por isso que na regulamentação da lei se fala então da semente do campo, do fruto das árvores, se fala até também dos animais. Números capítulo 18, no versículo 21, diz assim: eis que os filhos de Levi, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. A tribo de Levi, Israel tinha 12 tribos, a tribo de Levi foi separada por Deus para o exercício do sacerdócio. Então eles estariam responsáveis por tudo aquilo que envolvesse o tabernáculo, tudo aquilo que envolvesse o templo, a questão dos sacrifícios serem oferecidos, todas as questões voltadas à religião, à religiosidade, ficava sob a responsabilidade então da tribo de Levi. Eles não tinham herança, uma terra específica que Deus separou para eles, mas o Senhor disse que ele mesmo seria a herança desta tribo. E o texto diz que todos os dízimos em Israel seria por herança para a tribo de Levi, ou seja, o dízimo é entregue à tribo sacerdotal pelo ministério que executam. Eles trabalham, eles têm um ministério, eles precisam então do sustento, da manutenção para o exercício desse ministério,
E aí todos os dízimos seriam trazidos e entregues como herança aos filhos de Levi, porque o ministério deles era o ministério da tenda da congregação. Então eles serviam ao Senhor, como eu disse, falando e fazendo referência a tudo que diz respeito à tenda, tabernáculo, ao templo, e os dízimos seriam então para a manutenção destes que estavam dedicados exclusivamente para essa tarefa. Números no capítulo 18, no versículo 24, diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, dele oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, até os levitas que recebiam o dízimo, eles também deveriam entregar o dízimo. A 10ª parte do que eles recebiam deveria também ser entregue como oferta ao Senhor. Então, é uma prática regulamentada sobre a lei, que passou a fazer parte, então, do dia a dia da nação, essa questão da entrega do dízimo. O dízimo tornou-se, de fato, um termômetro da espiritualidade do povo em muitas ocasiões. Ou, em outras palavras, aquilo que mede a espiritualidade. Quando o povo estava espiritualmente bem, numa relação boa com Deus, eles eram voluntários e generosos em entregar os seus dízimos. Quando eles não estavam bem com Deus, quando eles estavam afastados, com o coração esfriados, eles não praticavam com diligência, às vezes nem praticavam de forma nenhuma a questão do dar o dízimo, ou faziam de qualquer jeito. Então, esta questão do dízimo tornou-se um indicador importante para medir a própria espiritualidade, como é que estava o povo na sua relação com Deus. E eu posso dizer para você que até hoje continua assim. O dízimo, a maneira como nós entregamos, a forma como nós obedecemos então esse princípio, fala mais da nossa espiritualidade do que a gente possa imaginar. Mas aí 2 textos bem interessantes, 2 Crônicas, capítulo 31, no versículo 4 em diante, que é um período em que o rei Ezequias, que foi um rei que promoveu uma reforma religiosa assim profunda, o rei que havia vindo antes dele tinha feito muitas coisas ruins, mas ao assumir o reino, ele começou então todo um processo de restauração que envolvia o próprio templo, que envolvia o sacerdócio levítico. Ele estabeleceu mais uma vez a prática da Páscoa, que há muito tempo não havia sido realizada. E de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E aqui um dado importante que depois a gente resgata. Veja a diferença que há aqui entre primícias e dízimos. Mas aí, como parte desse processo de restauração, de renovação, de avivamento entre eles em abundância entregam os dízimos, entendendo a razão de ser deste dízimo, que era para que os levitas continuassem ministrando e fazendo o serviço que eles precisavam fazer no templo. E o texto segue e diz: e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Então veja que para que o processo de restauração acontecesse, todos precisavam estar envolvidos, e aí então o dízimo em abundância e com alegria foi praticado. Em contrapartida, Malaquias, no capítulo 3, que talvez seja um dos textos mais conhecidos quando se fala de dízimo, já aponta para um tempo em que o dízimo não estava sendo tratado com o devido valor e da maneira correta. Não estava sendo praticado, porque no tempo em que Malaquias profetiza, alguns consertos se faziam necessários para a nação de Israel. A própria palavra profética de Malaquias aponta alguns detalhes importantes
que diz respeito ao que eles estavam fazendo, o desprezo muitas vezes em relação à própria presença de Deus, a maneira como eles então entregavam suas ofertas, e com dízimo não foi diferente. O versículo 8 de Malaquias 3 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eles deixavam de cumprir com a lei estabelecida, quando eles deixavam de fazer aquilo que Deus o havia ordenado, era como se eles estivessem roubando a Deus. Eles perguntavam a Deus: em que nós temos te roubado? E Deus, é claro, diz: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Não apenas nos dízimos e ofertas. E o texto continua e diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então eles se tornaram alvos da maldição, porque deixaram então de colocar em prática aquilo que era um princípio, mais do que uma lei regulamentada por Moisés, um princípio, como nós temos visto, desde Abraão, o patriarca, o primeiro dentre eles, que já havia praticado então dízimo, e eles estavam desprezando esta prática, e Deus considera isso como um roubo, porque a 10ª que nós devolvemos para Deus é dele. Tudo que nós recebemos, se nós somos de Deus, tudo que Deus nos dá, na verdade, é somente para que a gente administre. O que Deus então nos orienta como princípio é que a 10ª de tudo que a gente recebe seja devolvida para Ele, com um fim, com um propósito. E os outros 90%? Os outros 90% nós vamos administrar segundo aquilo que Ele nos orientar também. Então nós não somos livres para fazer o que quisermos, nós somos servos. E o servo então apenas administra aquilo que recebe do seu Senhor. E o dízimo era essa parte que precisava ser devolvida para a manutenção, como ele vai dizer aqui mais adiante. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, era uma maneira de se manter a casa, a manutenção dos levitas, daqueles que serviam a casa e da própria casa, era resultado então dos dízimos que eram entregues. E o texto diz, né: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, se vocês forem obedientes no que eu estou ordenando vocês, então vocês serão abençoados. A maldição será retirada e eu os alcançarei com uma bênção tal que vocês vão ter em abundância daquilo que eu vou dar para vocês. E por vossa causa, o texto termina dizendo, vos repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, da vossa vida e no campo. Ela não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se uma ação demoníaca fosse liberada quando a desobediência acontece nesta área. Uma ação de espíritos que devoram, de espíritos que destroem aquilo que está sendo construído, aquilo que está sendo plantado. Você espera que vai obter determinado resultado e não obtém, porque uma destruição ou algo devorou aquilo que estava nascendo, aquilo que estava crescendo. O Senhor disse, eu vou repreender o devorador, para que ele não consuma aquilo que vocês estão produzindo. Se vocês forem obedientes, então aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou ordenando a vocês. Então era um termômetro espiritual. Quando estavam bem com Deus, em abundância, com alegria, eles dizimavam e ofertavam. Quando eles não estavam bem com Deus, eles desprezavam este princípio, deixavam de ofertar e de dizimar, e essa atitude diante de Deus era como se estivesse então roubando ao próprio Deus. No Novo Testamento já não se fala tanto desta expressão dízimo. Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 23, no versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
O que é que ele está dizendo? Olha, vocês devem continuar praticando o dízimo. Jesus estava repreendendo aqui os fariseus e os escribas por outras questões, né? Eles estavam abandonando o juízo, a misericórdia e a fé. Mas Jesus não os repreende pelo fato de eles entregarem o dízimo. E Deus, então, ele observa o que há no nosso coração. O juízo, a misericórdia, a fé estão envolvidas neste ato. Isso traz, então, a bênção de Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, olha, vocês não devem deixar de dar o dízimo, mas vocês também não podem omitir as demais coisas. Então, Jesus, ele não repreende a prática do dízimo, mas ele repreende a negligência do juízo, da misericórdia e da fé. E para a gente terminar sobre o dízimo, há um texto bastante interessante de Hebreus, capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 8. Hebreus, capítulo 7, versículos 1 ao 8. Eu vou ler somente alguns versículos, e depois pode, com cuidado e com mais atenção, ler o texto aí na sua própria Bíblia. Mas o texto começa assim: porque este Melquisedeque, lembra de Melquisedeque, que foi aquele que recebeu o dízimo de Abraão, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei da justiça, e depois rei de Salém, que é rei da paz. Paz e justiça, né? Simbolizadas aí naquilo que este Melquisedeque então representava como rei e como sacerdote. O texto diz: sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Feito semelhante ao Filho de Deus. Há uma clara comparação, é como se Melquisedeque fosse uma figura, um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Aquilo que ele representou para Abraão se completaria na sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Figuradamente é como se ele não tivesse princípio, né? Não sabemos qual é a sua origem, quem foram seus pais, nem sabemos como é que foi o seu fim. Então é uma figura da pessoa de Jesus Cristo no próprio Antigo Testamento. E o seu sacerdócio permanece, não como o sacerdócio levítico, que teve o seu fim quando a aliança em Jesus Cristo foi estabelecida. Mas nesta nova aliança, o sacerdócio de Melquisedeque permanece, porque é uma ordem diferente daquela da tribo de Levi. Considerai, pois, quão grande era este, falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo, depois dos despojos, deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, Melquisedeque não é da tribo de Levi, então ele não é contado nessa genealogia. Então este tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então é como se Levi, a tribo de sacerdotes, na pessoa do seu patriarca Abraão, entregou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque os abençoou. Ora, maior é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado. Então é como se o que o autor aos Hebreus está dizendo é que esta ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem de Levi. E as duas ordens receberam dízimo, só que uma ordem ela se desfez, ela parou quando uma nova aliança foi estabelecida. Mas a ordem do sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre, como diz então o texto. E diz aqui o finalzinho, no versículo 8, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, aquele sacerdócio que teve o tempo determinado, ele recebeu dízimos durante um período. Mas este, cujo sacerdócio não se encerrou, ele recebeu dízimos. Isso quer dizer que este sacerdócio continua valendo
e ele continua então recebendo o dízimo. Falando acerca de Jesus, no versículo 16 de Hebreus 7, diz assim: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica. Olha, está falando da pessoa de Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio que não se desfez, um sacerdócio que não acabou. Um sacerdócio que teve o seu cumprimento pleno na própria pessoa de Jesus. Ora, se Melquisedeque, ele então recebeu os dízimos de Abraão, isso quer dizer que na sua ordem sacerdotal, Jesus, como sumo sacerdote, continua a receber dízimos. Então, dízimo não é uma coisa da lei, dízimo não é uma coisa do Antigo Testamento. Dízimo é um princípio estabelecido por Deus, que começa em Abraão, que é regulamentado na lei de Moisés, que é confirmado nas palavras de Jesus, e que o autor aos Hebreus fala que é resultado então de um sacerdócio, porque quem recebe o dízimo, os sacerdotes. E o sacerdote Melquisedeque recebe o dízimo, e Jesus é desta mesma ordem sacerdotal. Tu és sacerdote para sempre, segundo então a ordem de Melquisedeque. Então, olha, o argumento desenvolvido pelo autor aos Hebreus segue da seguinte maneira: o sacerdote de Melquisedeque era um tipo do sacerdócio de Cristo. Então, eles são da mesma ordem sacerdotal. Assim como Melquisedeque recebeu o dízimo do patriarca Abraão, isso quer dizer que a própria tribo de Levi, representada em Abraão, ofereceu dízimos a um sacerdócio superior. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio do próprio Levi. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que não tem início nem fim de dias, que é superior então ao de Levi, e assim continua recebendo o dízimo daqueles que são descendência de Abraão. E todos nós em Cristo nos tornamos descendência de Abraão. Assim como Abraão entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, assim a sua descendência continua entregando o dízimo de tudo a Jesus, que é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que nós, com muita paz e segurança, praticamos o dízimo, não porque era uma lei que foi estabelecida e a gente continua praticando a lei, não. Porque é um princípio estabelecido por Deus que vem antes da lei, que passa pela lei e que segue até os dias de hoje, porque afinal de contas, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, de Jesus, permanece. Por isso que nós entregamos os dízimos. E nós observamos pelo texto de Malaquias que quando desprezamos esses princípios, então as consequências espirituais podem ser graves, muito graves. Aquilo talvez seja um sinal para a vida de alguém. E se você deixa para depois, o time foi perdido, né? O Kairos passa. Então seja diligente